Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui neste domingo, 23 de fevereiro de 2025, um domingo quente em Ribeirão Preto, em 30 graus nesse momento, uma manhã que às vezes é nublosa, como os outros dias, né? Nublosa e às vezes muito sol, abre demais e fica até perigoso para quem costuma fazer exercício ao ar livre, né? Entre 10 e 16 horas, então passando aqui nesta manhã para poder falar para você que a chuva no período da manhã não tem possibilidade, não vai acontecer não. E a umidade relativa do ar vai cair um pouquinho mais, porque agora está com 44 e a temperatura deve subir mais 2 pontinhos aí, segundo a meteorologia, os termômetros irão registrar 32 graus nesta tarde aqui em Ribeirão Preto, no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. É o verão brasileiro, né? É o verãozão brasileiro dando as suas caras aí e fazendo com que a temperatura se eleve cada dia. Então, 32 graus hoje à tarde, 23 foi logo de manhã, a amplitude térmica aí deu uma quedinha, 9 graus. Então, hoje nós teremos uma sensação térmica aí de 36 graus mais ou menos. Então, é quente, mas é o que o Ribeirão Pretano ainda suporta, tá? À noite fez muito calor, muito abafado. Ontem também foi um dia muito quente, um sábado quente aqui em Ribeirão Preto. E eu tô passando por aqui nesse domingo, logo pela manhã, assim, pra gente falar rapidinho, para que possa passar o bastão para o pessoal aí da técnica que está fazendo todas as coisas aí para poder entrar as pessoas da visita, né? Os visitantes. Hoje, muitas visitas nos hospitais aqui em Ribeirão Preto, né? Muita gente recebendo os seus parentes, amigos, pessoas que vêm de longe, né? Para visitar. E então, nós vamos fazer bem rapidinho. Os avisos são os mesmos, né? Esses avisos são recorrentes, né? O aviso é a respeito de escorpião, a respeito de mosquito Aedes aegypti e também de exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Os escorpiões estão aí, é fato isso, e eles estão causando problemas para as pessoas de mais idade e para as crianças, né? Para os de meia idade, aqueles jovens que conseguem enxergá-los, né? Acaba sendo alvo de exterminar esses escorpiões, fica fácil. Mas para quem é idoso, que não enxerga direito, tá? Com a debilidade aí de vista. E para as crianças que não têm noção do problema, acaba sendo um risco muito grande. Então, passando daqui para poder avisar. Cuida aí, limpa o quintal da sua casa, evite que você tenha escorpiões e mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa. O mosquito Aedes aegypti, presta atenção nisso, ele transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Aliás, não é ele, é ela, a fêmea do mosquito, né? Transmite isso daí. E ela, quando transmite a dengue e ela está na forma hemorrágica, pode te levar a óbito. A dengue mata, então, sim, tá? Então, a melhor coisa que tem é não ter os mosquitos perto de você, muito menos os escorpiões. E tomar o máximo de cuidado para não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. A garrafinha de água sempre à mão, né, para poder hidratar a cada momento, para que as suas vias aéreas, né, sua garganta esteja lubrificada, esteja umidificada, e também que o ar-condicionado não faça nenhum tipo de dano ao seu sistema respiratório. Então, ajuda aí, cuide do seu pedaço aí, do seu quintal, da sua casa, e não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, tá bom? Dado esse recado, eu quero hoje colocar aqui para você algo que ontem, por causa de um acidente que aconteceu, uma fatalidade ali perto de São Joaquim da Barra, entre São José da Bela Vista e São Joaquim da Barra, houve um acidente entre um ônibus e um caminhão que havia perdido o controle e caído no acostamento. O acostamento ali tem um degrau, eu conheço aquela rodovia, tem um degrau muito alto, e na hora de voltar para a pista, segundo o relato do motorista do caminhão,
ele voltou para a pista e, infelizmente, ele puxou demais o volante e bateu de frente com o ônibus e pegou toda a lateral. E houve uma fatalidade de 12 garotos que estavam ali. Garotos porque são menos de 30 anos, né? Estavam estudando na faculdade em Franca, estavam voltando para suas casas ali em São Joaquim da Barra. 12 garotos vieram a óbito naquele acidente e mais um tanto deles ficaram machucados. Muito complicada essa situação, mas aí houve alguém que colocou essa situação aí, de mesmo o ônibus tendo seguro, o caminhão também tendo seguro, porque é de uma empresa, não existe livramento de acontecer um acidente. E pode ser que no meio desses garotos pode ter um garoto que é filho de alguém que serve ao Senhor. Pode ser que alguém que estava ali sirva ao Senhor, né? Mas existe uma situação. E aí é onde entra aquela situação da pessoa falar assim, mas o anjo do Senhor não livra? Mas existem situações que nós precisamos passar sobre a terra. E nós não podemos fazer uma relação entre o acidente, o problema que é do cotidiano da nossa vida aqui na Terra, com essa situação. Isso, eu estou falando justamente aquilo que a senhora falou para mim agora de manhã. Então, o que eu estou dizendo é que, mesmo que você tenha um contato íntimo com Deus, que você ore, que você jejue, que você leia a palavra, que você esteja tudo certinho, no mundo nós teremos aflições. Esta é, com toda certeza, uma das maiores aflições que o ser humano pode passar sobre a terra, que é a morte de um ente querido, de um parente, de um amigo, alguém que estava em pleno vigor físico, vivendo o seu melhor tempo na vida, é aquele entre 18 e 30 anos ali, né? Pessoal que está se capacitando para a vida, aqueles que estavam trabalhando, estudando também. Então, esses garotos estavam no melhor tempo. Isso não quer dizer que Deus saiu do controle. Não quer. Não quer dizer que, por causa do acidente ou do que aconteceu, alguém estava ali com pecado, ou estava em pecado, estava com problemas. No mundo tereis aflições. Jesus falou isso. Mas tem de bom ânimo? Eu venci o mundo. Do que é que ele está falando quando o salmista fala do acampamento ao redor daqueles que temem ao Senhor? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, verso 7. Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Tá? Tá livrando do quê? Livrando só dos problemas físicos? Só desse momentâneo? Não. Está livrando a alma do inferno, do problema, daquele que é problema de tentação que o inimigo está fazendo, de situação que o inimigo está afligindo a pessoa. O Salmo 34 foi escrito por Davi, o Davi que era filho de Jessé, nascido lá em Belém, durante um período particularmente desafiador da sua vida, tá? Davi estava num contexto histórico, ele que se encontra lá a história em 1 Samuel, no capítulo 21. Se você for ler lá, capítulo 21 de 1 Samuel, do 10 ao 15, você vai ver. E aí você vai ver que quando Davi fugiu de Saul e buscou refúgio em Gate, a terra dos filisteus, ele, temendo por sua vida, ele fingiu que era louco, que estava passando por alguns distúrbios mentais diante de Aques. Aques era, na realidade, o
Abimeleque, né? O rei Abimeleque. E o nome de Davi, que sempre todos nós falamos aí, vivemos sabendo que, e você deve saber também, Davi, o nome dele significa amado. O nome de Davi significa amado. Mas ele tinha algo mais, sabe? Que era o homem, ele era considerado o homem segundo o coração de Deus. Esse salmo é um acróstico hebraico aí, ele expressa a gratidão pela libertação divina, tá? E aí fica esse salmo dizendo assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E aí vem essa pergunta da irmã hoje: por que não livrou? Havia um propósito? Havia uma situação? Ou havia ali dentro daquele ônibus alguém que temia o Senhor? Tudo isso precisa ser perguntado, mas isso não é o essencial. O essencial da proteção angelical aí de anjos, né, é que Deus dá ordem para que os seus anjos guarde a cada um de nós. Lá no Salmo 91, versículo 11, o salmista diz também: pois aos seus anjos dará ordens a seu respeito, para que o guardem em todos os caminhos. Salmo 91, versículo 11. A primeira coisa que nós precisamos ver é que esse termo hebraico, Malak, né, o anjo do Senhor, ele aparece mais ou menos umas 66 vezes no Antigo Testamento. E frequentemente, quase todas as vezes, ele era representado como a própria presença divina. É um acróstico aí que parece que parecia ser a presença de Deus, caracterizava a presença de Deus, a presença divina naquele momento. Então, quando o anjo aparecia, quando o anjo lutava em favor daquele povo, ou quando o salmista está falando aqui que aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, ele está dizendo: pessoalmente, vou cuidar de vocês. Então, existe um exemplo prático nisso daí, que diz assim como os guardas reais protegem um palácio presidencial real por 24 horas por dia, os anjos de Deus mantêm vigilância sobre vocês, sobre mim, sobre todos nós, vigilância constante sobre os filhos de Deus. É isso. Você está debaixo de vigilância 24 horas. Então, existe realmente, é real a proteção de anjos a nosso favor. O significado do acampamento aí, de acampar, né? Porque o versículo fala que o anjo do Senhor acampa-se, né? E quando a gente começa a analisar isso aí, a gente vê assim, o Provérbios 3, versículo 24 diz assim, ó: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Por quê? Porque tem anjos guardando ao seu redor, a sua vida, aquilo que acontece. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Quando a gente fala de acampar, a gente pensa em presença militar permanente, com estratégia para não deixar que o inimigo entre, não sei o quê, mas volta e meia são surpreendidos. Mas o anjo do Senhor, quando a Bíblia fala assim, ó, o guarda de Israel não dorme, não dormita, nem pestaneja. Ele 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 31 quando preciso. E ele cuida de mim e de você o tempo todo. Então, ele acampa, a presença dele ali é real e nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Como um acampamento militar que cerca completamente uma cidade, um lugar, uma casa, para protegê-lo, os anjos formam uma barreira protetora também ao nosso redor. Creia nisso.
tem anjo cuidando de você. Não importa onde você está. Se você está em um leito de hospital ou se você está em casa, tem anjos cuidando de você a seu respeito. Basta que você tema ao Senhor. Porque existe, quando fala de anjos ao nosso redor, os anjos do Senhor acampam sim ao redor daqueles que temem ao Senhor. Não é ter medo, é respeito, tá? Vou falar disso mais para baixo. A condição do temor a Deus. Qual que é a condição? Então a primeira coisa, a primeira realidade, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela para você ver se me acompanha aí. Ó. Então a realidade é que existe proteção de anjos, angélica, angelical, tá aí. A segunda coisa é que o significado de acampamento é que tem guarda 24 horas por dia sobre a sua vida, vigiando tudo, está tudo sendo vigiado. E a terceira coisa é que o temor ao Senhor, presta atenção, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios no capítulo 9, versículo 10 diz isso. Mas temor mencionado aqui não é medo não, gente. Você não precisa ter medo de Deus. Você precisa ter reverência, respeito. Você precisa honrá-lo. Só isso. É honra, respeito. Você precisa ser reverente diante do Senhor. Só isso. Obedecer às suas ordens. Obedecer os seus mandamentos. E aí, você vai ter anjos ao seu redor, ao seu dispor. Muitas vezes eu falo isso, como uma criança que obedece aos pais por amor e respeito, e não por medo de punição, ela simplesmente obedece. Ela não obedece porque, eu tô com medo do meu pai me dar umas varadas. Não. Ela obedece porque está com respeito, porque ela tem amor pelo pai, pela mãe, então ela obedece. Assim também somos nós, tá bom? Então, existe uma condição aí, temor a Deus, tá? Vamos ver se a outra tela aí vai conseguir ser compartilhada aí com vocês. Deixa eu só ver aqui se ela vai... Agora sim, agora compartilhou. Tá dizendo aqui, ó, que a primeira coisa a ser colocada nesta situação é justamente isso, né? O temor a Deus, para que o anjo venha fazer parte, e tem uma promessa de libertação. Muitas são as aflições do justo, aquele que teme ao Senhor e é justificado, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. Muitas são as aflições. No mundo tereis aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. A palavra livrar, que vem do hebraico aqui, que é shalates, né? Shalates. Implica em um resgate ativo e intencional. Ele vai livrando de todos antes que aconteça o mal, antes que dê problema. Aquele que teme ao Senhor, aquele que é justificado, aquele que respeita o Senhor, que honra o Senhor, ele é resgatado, ele é livre antes que aconteça qualquer coisa. Lembra de Davi, que foi livre das mãos dos filisteus? Deus continua libertando o seu povo das adversidades, nas adversidades, nos problemas, dos problemas, nas dificuldades. É bem isso. Existe uma promessa de libertação sobre a vida de cada um de nós. A ativação da proteção divina é mais um tópico. Você precisa ativar isso aí. Assim como algumas pessoas pagam algumas coisas para poder ativar, um seguro, como exemplo. Busquei o Senhor. Você precisa buscar o Senhor para Ele te responder. Porque o Salmo 34, 4 está dizendo isso. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Só tem resposta quem busca. Lembra do versículo que diz? Buscai e achareis, bater-se, abrir-se, quem pede, recebe.
Lembra? É bem isso. O Salmo 34:4 está dizendo isso. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. A ativação da proteção divina é justamente essa. Buscar ao Senhor, servir ao Senhor, honrar ao Senhor, cumprir aquilo que Ele está mandando e fazer aquilo que a gente sempre tem falado aqui, né? Você precisa aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. A proteção de Deus é ativada através da busca, uma busca sincera, tá? Buscar de todo o coração. Quando ele fala assim, ó, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, ele está falando, ó, quando for uma busca sincera, com confiança realmente que eu posso mudar a história, com confiança mesmo que eu posso fazer aquilo que você está pedindo, entendeu? Então precisa ser uma busca sincera. E eu quero colocar um exemplo aqui para vocês de segurança que precisa ser ativado para funcionar, é a nossa fé. A fé, ela... Uma vez eu vi uma frase dizendo isso aí. A nossa fé ativa a proteção divina. Olha, há um tema de uma mensagem, né? É, isso, tema de uma mensagem. A nossa fé, a fé é aquilo que é necessário, é o ingrediente necessário para ativar a proteção divina na minha e na sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, hoje que nós estamos aqui, nesse domingo, né, dia 23 de fevereiro, estamos iniciando a última semana do mês de fevereiro. Sexta-feira já termina o mês de fevereiro, vai ser dia 28. Então, a proteção divina não é uma teoria distante, não é. Não é algo que não pode ser alcançado. Ela pode ser alcançada, mas uma realidade que é presente, é todo dia presente na vida daqueles que temem ao Senhor. Então, assim como Davi experimentou essa proteção sobrenatural nos momentos mais críticos, eu quero convidar você. Nós podemos também desfrutar desta segurança, desse acampamento celestial ao nosso redor. O convite para mim hoje e para você é para vivermos na consciência dessa proteção, desenvolvendo um relacionamento mais profundo com Deus através do temor reverente e da confiança absoluta. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Quer ter a proteção divina, quer ter um acampamento celestial de anjos ao seu redor, guardando a sua vida, guardando as suas coisas, guardando a sua casa, a sua família, guardando os seus bens. Você precisa temer ao Senhor, precisa honrar ao Senhor, precisa respeitar o Senhor. E aí sim, você vai ter essa proteção que está sendo garantida para você nesse momento. Então, o chamado a essa atitude, essa tomada de decisão, é renovar a sua confiança na proteção divina. Eu e você precisamos fazer como o Davi fez, mesmo em meio a circunstâncias mais desafiadoras, complicadas, terríveis. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor. Cultive o temor reverente e descarte a possibilidade de não temer ao Senhor. Aí sim você pode descansar na certeza de que o acampamento celestial está instalado ao seu redor, ao nosso redor. É isso. É isso. Então, para que você tenha o anjo do Senhor acampado ao seu redor, você precisa temer ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tá bom? Dado essa palavra para você nesta manhã, você pode nesse momento, calor, né? Tá calor, tá.
Não, eu acho que tá. Se não estiver os 30, 29 tá bem. Nós estamos orando por algumas pessoas e hoje nós vamos orar por muitas pessoas que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Vocês que estão visitando, que estão acompanhando os nossos pacientes, os pacientes, aqueles que estão doentes, aqueles que estão em recuperação nas suas casas ou que estão internados nos hospitais, nas UBS, UPAs, pronto-socorro em todo o Brasil, no estado de São Paulo, que você tenha um domingo repleto de grandes e boas realizações, e essa foi a sua melhor decisão durante toda a sua vida, com toda certeza. Eu falo isso sem medo de errar, tá? Não existe em nenhum momento uma situação melhor do que essa que você tomou hoje. É uma posição melhor do que essa. Não existe. Essa é a melhor decisão que um ser humano pode tomar durante toda a sua vida. É aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Tá bom? Nós falamos que ia fazer com 40, né? Nós vamos fazer com menos. Eu espero fazer com 35. Vamos orar? Pega a sua lista aí. Você que está chegando agora, nós temos uma lista. E todos os dias nós colocamos essa lista aí de pessoas que nós oramos todos os dias. E eu quero falar com você a respeito de um sobrinho que está ali em São José do Rio Preto. A situação complicou nesses dias. E eu gostaria que você orasse por ele. Samuel Machado, hospital de base ali em São José do Rio Preto. Você pode orar conosco. Ele está no leito 11 da UTI geral 1, ali no HB, aqui nós chamamos de HC, né? Lá hospital de base, e ele está precisando das nossas orações. Que o Senhor coloque as suas mãos e faça o melhor na vida do Samuel, tá bom? E hoje eu vou orar por todos vocês. Vocês estavam contando, né? Eu não vou falar, não. Não vou falar quantas pessoas aceitaram Jesus hoje, mas foram muitas. Tá, então eu falo mais de 20. É isso. Então, isso, mais de 20, quase 30. Nós oramos por essas pessoas também, por aqueles que estão voltando para o Senhor, aqueles que não se manifestaram, mas que fizeram lá no seu íntimo, minha ideia, eu gostaria que ninguém ficasse com vergonha de aceitar a Jesus Cristo como um e suficiente Salvador da sua vida. Mas se você tem, o que é que eu posso fazer? Eu gostaria de incentivá-lo a dizer isso publicamente, que você declarasse isso publicamente. Estou voltando para os caminhos do Senhor, eu estou voltando para servir ao Senhor, para honrar o Senhor, eu quero ter um acampamento celestial com anjos, com a sua espada desembainhada ao meu redor, me protegendo, me guardando, me livrando de toda tentativa do mal, das ciladas, das hostes do inimigo. É isso que você deveria estar falando. Mas se você tem essa dificuldade, eu vou respeitar. Mas a minha vontade é que você declarasse: eu sou, eu quero, eu estou. Aí, é difícil? Não é difícil. Pois é, ultrapassamos os 30. Não é difícil. Você vai ver que é uma alegria, é uma satisfação saber que você colocou em público para as pessoas que estão ao seu redor e nesse momento estão com a gente aqui, que você está voltando para os caminhos do Senhor, que você está aceitando, olha aí, quase 40. Você está aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, tá bom? Mas faça isso lá do fundo do seu coração, não é porque o capelão está pedindo, não. Aliás, se você for esperar o capelão ficar forçando alguma coisa, eu não vou. Você precisa sentir. E você precisa fazer aquela oração. Deus, faça com que eu entenda o que o capelão vai falar. Você lembra que eu falei hoje de manhã? Que o meu coração se abra, que a minha mente se abra, para que ele possa explicar em conformidade com aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Esquece os outros. Deus não fala com multidões. Deus fala
com pessoas únicas. Às vezes, no meio de uma multidão, ele fala instantaneamente com uma pessoa. Uma. A palavra serve para todos, mas uma vai se encaixar certinho naquilo que ela precisa e pronto. E aí, a hora que ela necessitar de socorro, ela sabe aonde recorrer. Então, abra o seu coração. Amém. Aceite a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Se você se afastou dos caminhos do Senhor, volte. Essa é a oportunidade, tá bom? Nós vamos orar. Essa é a minha relação. Eu começo a oração orando por aqueles que aceitaram Jesus. Depois eu vou falar do Samuel, que não está na lista, e vou falar essas outras pessoas aí também, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as pessoas que estão voltando para os caminhos do Senhor. Esses meus irmãos e irmãs reconhecem que andaram longe da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor, e nesse momento retornam pedindo perdão dos seus pecados, que o Senhor os aceite novamente como filhos e filhos queridos que são, escrevendo o nome deles no livro da vida e fazendo com que eles possam ter uma bênção especial nesta manhã de domingo, dia 23 de fevereiro de 2025. Perdoa os seus pecados, ajuda para que não voltem a se desviar dos seus caminhos e que continuem firmes, servindo ao Senhor. Aqueles que estão chegando nesse momento, eu te peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e perdoe os pecados de cada uma delas. Que o Senhor também escreva o nome delas no livro da vida e que elas possam ter os seus pés firmados em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para a vida de cada uma delas, firmado na rocha. Que o Senhor faça com que elas tenham êxito em propagar o teu evangelho, em falar da tua palavra e pregar a tua palavra. Perdoa os pecados de cada uma delas. Eu te peço isso em nome de Jesus, o teu filho amado. Eu oro pelo Samuel Machado, que está lá no HB, Hospital de Base, em São José do Rio Preto, internado na UTI. Que a tua boa mão o encontre, que a tua boa mão o acampe nesse momento, que a tua boa mão possa se achegar a ele, que a tua boa mão possa ampará-lo nesse momento, que a tua graça e a tua misericórdia esteja repousando sobre o Samuel e dando-lhe nesse momento aquilo que é necessário, aquilo que o Senhor planejou para a vida do Samuel. Nós entregamos todas as nossas petições, segundo Samuel, ou para o Samuel, nas tuas mãos, e que o Senhor faça o que é o melhor para a vida dele. Nós oramos pela Dona Maria José e pelo Emerson, oramos pela irmã Maria Dourado e a sua família, oramos pela Isabela, pelo Miguel, pela família, oramos pela Dona Néia e o seu Fernando, oramos pela vó Hilda, vó Luzinete, vó Tereza, que o Senhor abençoe e guarde a família de cada uma delas também. Oramos pelo Eduardo, ali de Piracicaba, para que o Senhor complete a obra que o Senhor já começou na vida dele. Que o Senhor faça aquilo que é necessário na vida do Eduardo. Nós oramos pela avó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos netos Pedro e Vitor, que a tua boa mão esteja estendida sobre essa família, livrando, guardando de todo mal, do acidente, do perigo, livrando do inimigo, livrando das ciladas do inimigo. Que o Senhor faça o melhor sobre a vida desta família. Oramos pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oramos pelos idosos que estão nas casas de repouso, creches de idosos, nos asilos, e aqueles que estão trabalhando para eles também, para o melhor de cada uma destas pessoas. Oramos pelos jovens, adolescentes, adultos, crianças que estão descansando neste domingo, descansando do trabalho escolar. Que o Senhor dê graça a cada um deles, que seja um domingo de descanso reparador, que tenham um descanso necessário e suficiente para que possam voltar nesta segunda-feira para os bancos escolares, para aprender aquilo que é realmente necessário e aquilo que é pertinente à educação neste país. Nós oramos para que o Senhor dê graça também a todos os professores e toda a estrutura escolar do nosso país. Oramos pelos doentes que estão hospitalizados ou não,
aqueles que estão se recuperando em casa, aqueles que estão em tratamento em casa, aqueles que estão aguardando uma vaga para uma intervenção cirúrgica, aqueles que estão nesse momento precisando de uma bênção especial. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles. Oramos por todos aqueles que trabalham também nesses ambientes. Que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um dos servidores e das suas famílias. Oramos por aqueles que estão em situação de drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, de possessão, depressão, angústia, tribulação, tristeza. Que o Senhor dê minutos de lucidez para essas pessoas, para que possam reconhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida de cada um deles e ficar livre dessa opressão, dessa depressão, dessa angústia, dessa possessão. Nós repreendemos todo o espírito maligno que trabalha na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Oramos por uma bênção especial sobre os empresários da nossa nação. Microempreendedores, empreendedores, aqueles que estão gerando empregos num país tão complicado. Oramos pelos empregados, que valorizem o emprego que têm, a vaga que já foi ofertada, que eles estão ocupando, que eles possam fazer o trabalho dignamente e receber um salário digno pelo exercício, pelo trabalho que eles oferecem. Eu oro por todos aqueles que estão desempregados, que a mente e o coração deles também possam estar abertos, para que possam reciclar, para que possam aprender novas atividades e a recolocação no mercado de trabalho seja instantânea, seja rapidamente colocado no mercado de trabalho, ainda no mês de fevereiro. Que o mês de fevereiro seja um divisor de água na vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro e abençoo todos eles, os desempregados que estão com problemas psicológicos, emocionais, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, Deus abençoe. Um grande domingo para todos vocês, uma grande semana. Que seja um domingo repleto de grandes e boas notícias. Que venham as boas notícias e que aqueles que vierem e receberem visitas possam levar boas notícias de você também, tá bom? Que Deus te abençoe. Bom dia, feliz domingo. Um abraço para vocês.